Bom dia, irmãos amados, né? Que a paz esteja convosco. Bom dia a você que já está conectado. Seja bem-vindo também no nome de Jesus. Vamos colocar em pé, nós aqui presentes. Você aí em casa, se você estiver com a tua palavra, com a palavra de Deus, com a tua Bíblia, né? Vamos abrir lá no Salmo 124. Nesta manhã, quando eu acordei, né? Deus me deu esta passagem. Salmo 124. Só Deus pode livrar o seu povo. E como Deus tem nos livrado, né? Tanta coisa Ele tem nos livrado, tem nos poupado, tem nos guardado, tem nos dado livramento, tem nos sustentado, porque é só Deus mesmo que pode livrar a cada um de nós. Me acompanhe, por gentileza, Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro, olha, vamos prestar bem atenção, né? O nosso socorro está em o nome do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro aqui, o teu socorro, está somente no Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos abrir o nosso coração nesta manhã, nós aqui presente, você online, vamos fazer um momento de adoração, glorificando, exaltando a Deus. Depois do nosso louvor, da nossa adoração, nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos ter aquele momento de consagração. Nós aqui presente, você em casa, se puder levantar a mão em meia altura, levante, porque Deus, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, Pai. Nós colocamos o culto desta manhã na Tua presença e convidamos, seja bem-vindo Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui no nosso meio, seja bem-vindo nos nossos corações, seja bem-vindo agora também online, falando, ministrando na alma, ministrando no coração de cada um que já estão conectados, estão participando, quem sabe já até mesmo compartilhou este culto, Pai. Meu Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre este culto, nós repreendemos no nome de Jesus toda barreira, todo impedimento, todo embaraço, toda força contrária. Abençoa, Pai, a cada um aqui presente, a cada um que estão se dirigindo para esta casa de oração. Traz em segurança como o Senhor trouxe a cada um de nós. Visita os nossos amados irmãos online, ó Pai, para abençoar, para ministrar a Tua presença. Por isso, Pai, nós levantamos as nossas mãos, ó Deus, te agradecendo, te louvando pelo dom da vida, pela nossa salvação, pelo ar que nós respiramos, pela Tua graça, Pai, pela Tua provisão divina. Como diz esse salmo, ó Pai, ali a abertura, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, o que teria sido de nós, meu Pai, com toda esta pandemia, com toda esta situação, com todas as batalhas, com todas as lutas, Pai, mas como o Teu Espírito Santo me levava a orar, a interceder nesta manhã, para que o Senhor estivesse, meu Deus, adestrando as nossas mãos, ó Deus, para a batalha, para vencer, para receber a vitória. Por isso,
isso, ó Pai, é motivo sim de nós agradecer o Senhor, é motivo de nós levantar as nossas mãos para o alto, num sentido de redenção, se rendendo à tua santidade, te rendendo à tua majestade, a qual é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. Recebe nesta manhã, Pai, o louvor aqui da tua igreja presente, o louvor, a adoração da tua igreja online. Recebe, ó Pai, até mesmo a intenção do nosso coração, que é louvar, é te adorar, é te exaltar, é te glorificar na beleza da tua santidade, Pai. Recebe a nossa gratidão, porque nós reconhecemos, ó Pai, nós reconhecemos no nome de Jesus, que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado até no dia de hoje, o que seria de nós? Certamente nós não estaria aqui mais para testemunhar da tua formosura, do teu poder, da tua grandeza, das tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã novamente, ó Pai. Então nós te louvamos, nós somos testemunho vivo, ó Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós somos testemunho vivos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. Não tem faltado nada, não tem faltado nada, Pai. Não tem faltado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quando as situações vêm, o Senhor nos dá o escape, o Senhor já tem a solução e o escape. Quando as tribulações aparecem, o Senhor é um Deus presente, é um Deus que opera o sobrenatural. Então, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque santo, santo é o teu nome. Oh Pai, muito obrigado, porque ontem cada um deitou e dormiu e levantou hoje, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu uma noite de sono reparador, o Senhor renovou as nossas forças, o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos capacita a crer, a perseverar, a ter fé, a confiar. Tudo nós entregamos a Ti, Pai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Agora eu convido a você aqui presente, você em casa, dobrar o teu joelho e fazer, se você puder fazer isso, né? De repente, se você não puder, mas mesmo sentado, feche os teus olhos, tira este momento para se consagrar diante de Deus. O que Deus disse através da vida de Josué no passado, né? Livro de Josué 3:5, Deus diz para Josué: fala para o meu povo se santificar, porque se eles santificar, amanhã eu farei maravilha. Então, irmãos, esta ordenança, né? Esta lei, este mandamento serve para nós hoje. Então, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós estamos com nossos, meu Deus, joelhos dobrados diante da Tua soberania. Meu Deus, entregando a nossa vida, entregando, ó Pai, a nossa alma, meu Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, nós olhamos para dentro de nós, a nossa alma está cansada, a nossa alma está um pouco para baixo. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo nesta manhã esteja visitando a cada um de nós aqui presente, visitando a cada um ali online, meu Pai, porque só o Senhor conhece os corações, só o Senhor conhece a luta, a peleja, a batalha de cada um, as situações que cada um tem enfrentado, ó Pai. Eu reconheço as minhas, mas o Senhor conhece de todos nós. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando na nossa alma, interagindo no espírito de vida de cada um de nós, nos dando força, nos dando ânimo, nos dando paz, muita alegria, encorajando a nossa vida, Pai, pegando as nossas mãos, como está escrito na Tua palavra, tomando-nos pelas nossas mãos, meu Deus,
ministrando as nossas mãos para a batalha, para vencer, meu Pai, para poder dar bom testemunho, meu Pai. Perdoa, sim, os nossos pecados, no nome de Jesus, ó Pai, porque é bíblico, ó Pai. Está escrito que os nossos pecados faz separação da Tua face, meu Pai. Muitas vezes nós não recebemos as nossas bênçãos, porque os nossos pecados, as nossas falhas, até mesmo, quem sabe, as iniquidades que nós praticamos, impede o Teu agir, impede que as Tuas bênçãos cheguem para nós. Então, Pai, perdoa, no nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a rever os nossos pecados, renunciar às atitudes, os erros, meu Pai. Por isso, Pai, nós entregamos este momento, nós entregamos a nossa vida, nos santificando, ó Pai, nos santificando, pedindo que o Senhor nos capacita a melhorar a cada dia mais, a errar menos e melhorar mais, Pai. Nos capacita a crer, nos capacita a perseverar. Sonda o coração de cada um de nós, Pai, como eu tenho feito para mim, para minha família. Sonda os nossos corações, Pai, para tirar toda a impureza do coração, toda a impureza do coração, toda a impureza da mente, toda a impureza das emoções, dos sentimentos, do consciente, do subconsciente. Oh Deus, porque o Senhor é um fogo vivo, é um fogo poderoso, que o Teu fogo, que o Teu poder esteja queimando dentro de nós, para tirar as impurezas, para tirar aquilo que nos leva a pecar. Oh Deus, nos santifica nesta manhã, Pai, nos santifica através aqui, ó, da Tua santa palavra, nos santifica através da Tua palavra, nos santifica ardendo na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Oh Deus, queimando, tirando toda a impureza, nos restaurando, nos avivando, nos concedendo, ó Pai, uma porção dobrada da unção do Teu Espírito Santo. Que esta unção dobrada venha nos renovar, venha nos fortalecer, venha nos encorajar, venha nos dar bom ânimo, venha nos dar muita coragem, muita autoridade, muita ousadia, nos dando um espírito criativo, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Enche a nossa alma da Tua presença, Pai. Enche o nosso espírito de vida, que também é do Senhor. Enche esse espírito de vida que o Senhor nos deu. Enche da Tua presença, enche do Teu Shekinah, enche da Tua glória, enche, ó Pai, do Teu amor, enche do Teu perdão, enche, no Senhor, nos santificando, nos restaurando, nos renovando, nos fortalecendo, ó Pai, nos capacitando, porque está escrito na Tua palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a Tua alegria, Pai, seja a minha força, a força de cada um de nós aqui presente. Que a Tua alegria seja a força ali da irmã Rosalba, a vida de cada um que estão online, ó Pai, de cada irmão, de cada irmã, ali a irmã Estela, que não perde uma quinta-feira, meu Deus, as irmãs ali, a Tite, a família dela, todos ali, Pai, o pastor Josué e família, toda a igreja que estão online, irão participar, ali o meu filho que depois vai participar ali online, visita eles ali, Pai, visita toda a Tua igreja, abençoando, ó Pai, porque está escrito na Tua palavra que as Tuas bênçãos não acrescenta dores, mas a Tua bênção que prospera. Então que o Senhor esteja prosperando primeiramente a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso consciente, o nosso subconsciente, prosperando a nossa saúde, o nosso espírito de
de vida, Pai. Prospera, Senhor, prospera estas áreas da nossa vida, prospera curando, sarando, edificando, dando paz, dando alegria, dando força, dando coragem, dando muita paz, muita vitória. Nos capacita, Senhor, nos capacita a olhar para Ti nesta manhã, nos capacita, como os salmistas 121 diz, quando eu olho para os montes, de onde virão o meu socorro? Mas o nosso socorro vem só de Ti, Pai. A nossa dependência não está no homem, não está no governo, não está nas situações, a nossa confiança está somente em Ti, Pai. Então nós entregamos a nossa vida, nós nos consagramos, nós nos santificamos a Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua misericórdia até mesmo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, como ali, meu Deus, Bartimeu já dizia: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E nós reconhecemos, Senhor Jesus, que o Senhor veio da linhagem de Davi. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, tenha misericórdia da Tua igreja, que é nós aqui, a Tua igreja presente, abençoando, enviando socorro, enviando escape, enviando o bálsamo santo que cada um de nós precisamos, ó Pai. Envia, Senhor, o Teu bálsamo santo sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida aqui presente, sobre a vida dos Teus filhos que irão participar, estão participando. Envia ali, Pai, o Teu bálsamo santo, assoprando, que o Teu Espírito Santo esteja soprando nas nossas almas, tirando toda a fadiga, todo o cansaço, todo o medo, todo o temor, toda a força contrária. Que o Teu Espírito Santo nos visita aqui presente, mas visita também ali online, tirando toda a fadiga da alma do Teu filho e da Tua filha, tirando todo o cansaço, toda a barreira, todo jugo que seja quebrado nesta manhã, que todo jugo seja quebrado, Pai. Assim nós entregamos a Ti e nós Te agradecemos, porque nós confiamos na Tua soberania, Pai. Tudo nós entregamos a Ti e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, antes de eu passar a palavra para a Ana, que vai estar trazendo o recado de Deus. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas, e você em casa faça o mesmo. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, oh glória a Deus, louvado seja Deus. Isso daí, irmãos, quando vocês for louvar a Deus com as palmas, com a boca, façam, dê o melhor. Porque nos nossos aniversários, né? Eu faz tempo que não faz isso. Bom, cantaram esse último cantaram também. Mas no aniversário não é tão bom você receber um parabéns, quando você vê que as pessoas estão cantando com prazer, com alegria. Imagine Deus, né? Então quando você fizer isso, faça com alegria, com muito amor, porque certamente Deus vai retribuir estas palmas, este louvor, com bênção, com vitória, no nome de Jesus. Jesus. Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Bom dia para você que já está conectado conosco na nossa Manhã das Causas Impossíveis, seja muito bem-vindo. E como eu coloquei ali, pelo nome do pastor Odair, porque eu estava com o celular dele, que você já possa estar compartilhando o culto desta manhã, porque desta maneira mais vidas são alcançadas, mais vidas são abençoadas pela palavra. Convido você a abrir a palavra lá em Atos dos Apóstolos, logo após os Evangelhos, no capítulo 16. Hoje nós vamos sair do Antigo Testamento, vamos lá para o Novo Testamento.
Atos 16. O texto é bem longo, mas vou explanar sobre ele, mas nós vamos ler apenas do versículo 25 ao 34. São 9 versículos, eu peço que você acompanhe por gentileza. A palavra nos diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria, por terem crido em Deus. Amém? Pai querido e Pai amado, Senhor, nós já tivemos nesta manhã o nosso tempo contigo de consagração, nosso tempo de louvor e adoração. E agora, querido Espírito Santo, te pedimos que o Senhor se revele a nós, Pai. Ministra, Senhor, em nosso coração, ministra em nosso espírito o teu querer, que realmente nós possamos estar sensíveis à tua voz, ao teu falar nesta manhã. Fica conosco, Senhor. Deus querido, eu de mim mesma nada tenho para te oferecer, mas que o Senhor me use na tua misericórdia e na tua graça. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode se assentar. O tema dessa reflexão que eu coloquei aqui diz assim: quando temos Deus como Senhor em nossa vida, tudo o que nós enfrentamos tem um propósito. Você também crê assim? Por mais difícil que as situações que nos sobrevêm pareçam ser, muitas vezes, nós precisamos entender e ter a convicção que tudo tem um propósito. Desde o momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e quando nós colocamos Ele no controle, no comando da nossa vida, tudo o que acontece conosco tem um propósito. Muitas vezes, infelizmente, a gente esquece desse pequeno detalhe. Nós pensamos assim, nós estamos vivendo o dia a dia, mas nós esquecemos de atentar para tudo aquilo que está acontecendo, entender que aquilo muitas vezes é um propósito da parte do Senhor que nós estejamos enfrentando, nós estejamos passando. E aqui nós vamos olhar para esse capítulo 16 do livro de Atos, sobre Paulo e sobre Silas. Como acredito que a maioria sabe, né? Depois dos evangelhos, quando nós adentramos o livro de Atos, nós vemos a formação da igreja. A partir do livro de Atos, nós vemos que lá Pedro no início, depois Paulo é convertido e eles começam a propagar o evangelho, eles começam a propagar a palavra do Senhor. E nesse momento do capítulo 16, Paulo e Silas eles se encontram na segunda viagem missionária. E é bem interessante nós estudarmos sobre as viagens. Quando você tiver a oportunidade de ler o livro de Atos, ele vai abordar sobre as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E muitas vezes, como é pouco falado na igreja, né, eu não vejo assim que a gente fala muito sobre as viagens, mas quanta coisa Paulo enfrentou em todas essas viagens. Não só eles, mas todos que ali estavam com ele.
No caso aqui, estava com ele Silas, depois eles passam junto a fazer a viagem, o Timóteo passa a fazer viagem junto com eles, e também Lucas. Então nós vemos assim, ao longo do livro de Atos, tudo o que eles enfrentaram, não só Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, mas também Barnabé, João Marcos, e todos aqueles que tiveram essa missão, digamos assim, né, de propagar o ID do Senhor Jesus. E aqui eles estavam nessa segunda viagem missionária com o intuito de levar Jesus àqueles que não conheciam, porque Jesus, né, a parte do cristianismo, ela tinha sido muito propagada ali em Jerusalém, né? Eles estavam começando a expandir e a levar para fora. E lá no início do capítulo de Atos, no capítulo, acho que 1 ou 2, quando o Espírito Santo envolve todos no Pentecostes, né? Ali pessoas de todos os lugares estavam naquele momento e foram escutaram, né, as novas línguas, foram cheios da presença do Senhor, e a partir daquele momento houve um boom, porque o evangelho começou a ser propagado e a igreja começou a crescer. Até então era só o judaísmo, mas a partir daquele momento começou-se a difundir sobre o cristianismo. E o cristianismo estava então sendo propagado, eles estavam cumprindo o ídolo de Jesus, mas isso não isentou eles de enfrentarem lutas, enfrentarem oposições, enfrentarem dificuldades ao longo de toda a sua vida. E talvez a gente se pergunte hoje assim, por que nós estamos enfrentando determinadas situações se nós temos colocado a nossa vida diante da presença do Senhor, se nós temos servido a Deus? Talvez você possa falar assim, eu vou na igreja toda semana, a minha casa pertence a Jesus, eu já aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, mas mesmo assim eu estou enfrentando lutas. Uma colocação que o pastor Josué costuma fazer, ele fala assim, nunca diga, né, que depois todo aquele que aceita Jesus não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar problemas. Muito pelo contrário. O intuito do Senhor é que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia, é que nós sejamos moldados. E para que nós sejamos lapidados, moldados, aperfeiçoados, nós precisamos crescer. E a gente cresce quando tudo está bem? Infelizmente não. A gente cresce quando a gente passa por lutas, quando a gente passa por dificuldades, quando vem situações que muitas vezes, no primeiro momento, a gente não sabe nem o que fazer. Mas se nós colocarmos aquela situação, aquilo que nós estamos enfrentando, diante do Senhor, Ele nos conduzirá, Ele nos dirigirá e nos dará a vitória. Talvez não seja naquele momento, talvez você precise ficar um tempo naquela situação, mas creia que tudo tem um propósito. As igrejas, elas estavam sendo confirmadas na fé e estavam crescendo. E aí se nós formos olhar para o início do capítulo 16 de Atos, quando começa a viagem missionária, Paulo ele tinha o desejo de propagar a palavra do Senhor para a Ásia. E infelizmente ou felizmente, melhor dizendo, por 2 momentos, ele e os seus companheiros ali são impedidos de ir para a Ásia. O Espírito Santo, diz na própria palavra, que o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia. E aí, talvez, eu fico imaginando assim, Paulo, naquele momento, devia pensar assim, nossa, nós estamos numa segunda viagem, com o intuito de pregar o Evangelho, de pregar a palavra, mas nós estamos fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. Por que será que não é para nós ir para lá? E quantas vezes nós nos perguntamos também, diante das situações que nós enfrentamos, por que será que não está dando certo? Por que será que não é por aqui? Mas muitas vezes Deus é aquele que está nos direcionando no caminho que devemos seguir. E talvez Ele vá dizer para você, não é por aí não, sai desse caminho, você está no caminho errado. Agora não é para você ir para lá, agora é para você ficar aqui. E talvez Paulo e Silas não tivessem entendido o propósito deles não irem para a Ásia, mas logo depois disso nós vemos que em sonho, Paulo ele é visitado e ele tem uma visão
de que uma pessoa precisava de socorro lá na Macedônia, que hoje, Macedônia, se nós formos transpor, seria a região da Grécia. E aí, então, ele sente no seu interior que ele deveria ir até a Macedônia. E aí ele vai, junto com Silas, para a Macedônia, e lá, qual que era o costume, o hábito, ao chegar dentro de uma cidade? Como eles queriam propagar o evangelho, o mais natural seria procurar uma sinagoga, né, e ensinar a população, ensinar sobre Jesus, falar do amor de Deus, e propagar tudo aquilo que estava sendo falado lá em Jerusalém. Só que não eram todas as cidades que possuíam sinagogas. E tinha muitas cidades que estava muito pequena a população de cristãos, porque até então a maioria eram judeus. E ali, ainda mais ali na região da Grécia, né? E aí, o que eles fizeram? Eles procuravam um lugar que eles pudessem orar e falar do amor de Deus. E nós vemos no capítulo 16 que Paulo, ele vai, junto com Silas, até a beira do rio. E lá na beira do rio existem algumas mulheres que estavam ali no hábito de lavar as roupas, de fazer aquilo que precisava ser feito, e eles começam a orar ali e falar do amor de Deus àquelas mulheres. E uma dessas mulheres era Lídia, que era uma vendedora de tecidos finos, era uma mulher influente. E Deus abre o coração para que ela tenha um entendimento e receba Paulo de uma boa maneira, né? E receba aquelas palavras que estavam sendo pregadas, e ela abre o seu coração, então, para Deus. É muito importante nós vermos nessa cidade da Macedônia ali, que chama Filipos, né? Por que se chama Filipos? Depois vocês vão ver lá. Carta de Paulo aos Filipenses. Significava que ela foi baseada nessa viagem de Paulo, nessa segunda viagem missionária de Paulo. Então, ele ia lá para Colosso, por isso que nós temos a carta aos Colossenses, ia para Filipos, que era outra cidade, carta aos Filipenses. Muitas vezes a gente lê na Bíblia, né, e fala, nossa, quem que eram os filipenses? Era da cidade de Filipos, assim como os colossenses eram da cidade de Colosso, e assim por diante. E aí eles estavam ali pregando a palavra, e aí ela recebeu muito bem aquela palavra. E na sequência disso, gente, eu estou fazendo toda essa volta para vocês entenderem o contexto da mensagem, tá? E aí, depois disso, o que acontece? Eles passam a ir até aquele local de oração, que eles intitularam local de oração ali próximo do rio, começam a pregar. Só que acontece um fato inusitado, né? Uma jovem possessa começa a perseguir Paulo e Silas, e começa, em tom de zombaria, a falar que eles estavam ali a serviço do Deus Altíssimo. O que ela falava era verdade, mas ela falava aquilo em tom de zombaria, zombando. E até que passa-se os dias, ela continua seguindo e falando, vocês estão aqui, vocês estão a servo, e falando em tom de zombaria. E aí Paulo se irrita e Paulo repreende aquele espírito que estava nela, e expulsa aquele espírito daquela jovem possessa, que agora é uma jovem liberta. E o que acontece? Essa jovem, ela tinha uma certa influência sobre aquele povo naquela cidade, porque ela dava dinheiro para os seus senhores, ela era escrava, e ela trazia dinheiro porque ela meio que profetizava o que aquele povo queria ouvir. E ela trazia dinheiro e dava dinheiro para os seus senhores, né? E aí o que acontece? Paulo, ele liberta ela, e aí esses senhores dessa jovem vão até a praça pública da cidade e começam a inflamar o povo contra Paulo e Silas, falando que eles estavam ali pregando, colocando doutrinas, pregando coisas que eles não acreditavam. E vocês sabem que quando o povo se reúne como um todo mundo não quer saber o que está sendo falado, não quer saber o que está sendo dito, né? Eles vão com a multidão. E eles começaram a falar, não, é isso mesmo, é verdade, eles estão aqui causando bagunça na cidade. E, enfim, e eles nem tentaram ver o lado, o que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles simplesmente começaram a açoitá-los. E então, na sequência, nós vemos que eles são presos, são colocados no interior do cárcere, são amarrados com os seus pés, depois de serem brutalmente açoitados.
e eles estão ali naquela prisão e permanecem uma noite naquela prisão. E o que acontece? Aí nós chegamos aonde nós lemos, que ao longo da noite, né, à meia-noite, Paulo e Silas começaram, mesmo em toda aquela situação que eles estavam enfrentando, a orar ao Senhor, a louvar a Deus. Agora um parênteses, né? Será que nós temos orado e louvado ao Senhor em meio às adversidades que nós enfrentamos? Ou será que nós temos murmurado e temos reclamado da situação? Quando eu li esse texto, quando eu estava estudando e estava pensando sobre isso, eu fiquei imaginando. Primeiro que eu acredito que aqui nunca ninguém foi açoitado, graças a Deus. Talvez nós apanhamos quando eram crianças, mas acho que de adulto ninguém foi açoitado, ninguém foi humilhado, talvez algumas vezes, mas açoitados, humilhados, ridicularizados perante uma multidão e ainda presos. E eles não estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo com eles, mas eles entenderam que se eles estavam cumprindo o ID de Jesus, propagando o evangelho, eles saberiam que eles sofreriam. Paulo, para frente, lá em Efésios, Filipenses, ele vai declarar muito sobre isso, né? Que mesmo em meio às lutas, ele sabia passar por lutas, sabia passar por dificuldades, porque ele enfrentou muitas coisas. Será que nós também podemos dizer que nós também sabemos passar por lutas, por dificuldades, por provações? Ou muitas vezes nós estamos murmurando, reclamando daquilo que nós temos enfrentado? E aí, então, o que acontece? Eles oram, eles louvam a Deus, e aí aquele texto famoso que nós conhecemos, né? Que nós lemos ali, que eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, eles não oravam silenciosamente, mas oravam de modo que todos escutassem. Louvavam de modo que todos escutassem. E, de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aí nós vamos chegar no contexto e no texto principal do capítulo 16 de Atos. O principal não é o fato de Paulo e Silas louvarem e adorarem ao Senhor. Mas o principal desse capítulo 16 é que havia um propósito para que tudo isso que estava acontecendo com Paulo e Silas. E o propósito maior era que uma alma ou uma casa fosse salva. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos enfrentando situações que nós não conseguimos entender em algum momento, mas que pode ser Deus te usando naquele momento para que outras pessoas sejam alcançadas e para que outras pessoas sejam salvas? Isso dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, daquilo que nós enfrentamos. Muitas vezes é permissão de Deus, porque através do nosso testemunho, né, quando nós vencermos aquela dificuldade, vencermos aquilo que para nós é impossível, aquele testemunho aos olhos daqueles que estão ao nosso redor servirá para que aquela pessoa seja salva, seja resgatada, seja fortalecida. E depois que nós lemos todo esse capítulo 16, que nós entendemos por que o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de irem para a Ásia naquele momento. Porque Deus queria salvar uma casa, salvar uma família, resgatar vidas. Porque a obra precisava ser completa na vida daqueles que estavam ali na cidade de Filipos. Só que para que isso acontecesse, para que aquela casa fosse salva, para que aquele carcereiro e toda a sua família fossem salvos, foi necessário atitude da parte de Paulo e Silas. E qual foi a atitude? Ao invés de murmurar
por aquela situação, né, de açoite, de prisão, de tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles são dois segredos, né, da vitória de Paulo e Silas. Primeiro, a oração, e segundo, o louvor. Quando nós dizemos que o louvor, ele liberta, que o louvor, ele rompe cadeias, que ele transforma vidas, assim como a oração, é porque é verdade. Só que muitas vezes é mais fácil nós reclamarmos e não entendermos aquilo que nós estamos enfrentando e perguntarmos, até questionarmos o Senhor: Deus, por que nós estamos enfrentando isso? Por que essa situação me sobreveio? A pandemia, acredito que é uma delas. Que a gente, talvez, ao longo de toda a pandemia, nós passamos a entender, né? Mas no início, assim, muitas vezes, primeiro mês, segundo mês, por que estamos passando por tudo isso? É culpa da China, é culpa de... A gente procura achar culpados quando, às vezes, Deus quer que nós entendamos que aquilo é uma situação que nós iremos vencer, mas nós precisamos passar para que nós sejamos amadurecidos, para que nós possamos crescer, para que vidas sejam transformadas. Assim como, infelizmente, muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, se afastaram da igreja e, infelizmente, perderam a comunhão não só com o altar, perderam a comunhão com o corpo de Cristo, com os seus irmãos em Cristo, eu penso assim, que muitas pessoas também se achegaram a Deus. Foi uma oportunidade de pessoas serem resgatadas, pessoas serem alcançadas. Porque a única saída era confiar em Deus, não tinha mais, não existia vacina, e até hoje as vacinas que existem, nenhuma delas é 100% de eficácia. Nós precisamos continuar crendo na misericórdia e no cuidado de Deus. Se não for o Senhor, né? Já diz o Salmo, né? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Então, 2 segredos da vitória de Paulo e Silas: oração e louvor. Toda a luta, toda a situação, tudo aquilo que você estiver enfrentando, não pare de orar. Se a situação está difícil e piorar, continue orando. Continue orando. Porque de uma coisa eu tenho certeza: pelo menos nós sairemos fortalecidos, com a nossa fé fortalecida. Então não pare de orar. Essa quinta-feira a gente elege como a manhã das causas impossíveis. Cada um de nós tem as suas situações a resolver, os seus leões, né, para vencer. Então que nós não venhamos a desistir de orar. E em todas as situações que haja louvor na nossa boca. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos concedido saúde. Então, se o Senhor nos concede saúde, é porque nós temos vigor para lutar, para ir de encontro às situações e sair mais do que vencedores. E aí o resultado, nós vemos dos 2 atos de Paulo e Silas, da oração e do louvor. O que produziu essa oração e esse louvor? Em primeiro lugar, produziu transformação, porque o ambiente que era de prisão, ele foi mudado. Houve algo sobrenatural, que foi um terremoto, e os alicerces foram abalados, as cadeias foram rompidas. Então, houve uma transformação do ambiente. Além da transformação, houve uma libertação. Libertação, em primeiro momento, aqui não é nem física, mas a libertação da mente. Você imagina que eles não saíram, eles continuaram onde estavam. Quando o carcereiro se deu conta do que tinha acontecido, ele estava desesperado. Ele falou: pronto, agora vão me matar. Então, antes que me matem, melhor eu me matar. Mas aí Paulo brada e fala: não faça isso. Ninguém se moveu, todos estamos aqui. Ou seja, a mente deles foi aberta. E assim nós precisamos que a nossa mente seja aberta diante daquilo que nós enfrentamos. Produziu libertação, alicerces abalados, portas abertas, correntes soltas. E por último, e mais importante, aquele ato de oração, de louvor por tudo aquilo que eles estavam enfrentando,
e, consequentemente, tudo o que aconteceu ali produziu salvação. Todos da família do carcereiro foram salvos e batizados. Que a nossa atitude de orar, de louvar a Deus, possa produzir, não só em nós, mas em todos aqueles que estão acerca de nós. Que possa produzir transformação, que possa produzir libertação e que possa produzir salvação. E aí, disso, para nós encerrarmos, eu tiro, 3 lições de tudo que foi falado em relação a esse capítulo. Muitas vezes Deus nos conduzirá por caminhos que num primeiro momento nós não entenderemos o porquê estamos passando por ali. Mas existe um propósito, existe um objetivo, existe um intuito. Precisamos confiar em Deus. No caso de Paulo e Silas, eles passaram por tudo o que passaram para que o carcereiro e a família fossem salvos. Havia um propósito maior da parte do Senhor. Você já identificou qual o propósito de estar passando pelo que está passando? Você já parou para pensar e já se fez para você mesmo essa pergunta? Por que eu estou enfrentando? Qual é o propósito disso? Já tentou entender que talvez Deus queira que você passe pelo que está passando para que algo maior aconteça? Infelizmente, muitas vezes nós somos egoístas e nós pensamos naquilo que será bom para nós ou Deus fará por nós. Mas muitas vezes tem algo maior nas regiões celestiais acontecendo que nós não estamos entendendo. E como que nós vamos entender aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida? Através do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais próximo do altar nós estivermos, com a nossa cabeça prostrada, com o nosso joelho dobrado, buscando da face e da presença do Senhor, mais nós entenderemos, porque daí o nosso espírito estará, que nem o homenzinho lá, o carnal e o espiritual. O nosso homem espiritual estará maior em relação ao nosso homem carnal. E aí a nossa mente ela é liberta e nós passamos a entender. Por isso que já diz lá em Romanos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade da parte do Senhor. Essa é a primeira lição, então. A segunda, precisamos entender que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Como diz lá em Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos. Paulo e Silas obedeceram à voz do Espírito Santo. Eles poderiam ter escutado o Espírito Santo e não ter dado ouvido quando o Espírito Santo falou, não vão para a Ásia, vão para a Macedônia. Mas eles ouviram e obedeceram. E quantas vezes nós ouvimos, sabemos que é Deus e nós trilhamos o nosso caminho? Infelizmente, nós vamos agindo a nosso modo. Você tem escutado a voz do Espírito Santo, tem obedecido, entende que o que está passando talvez seja porque Deus queira te usar ali? E a terceira e última lição é, quando estiver enfrentando lutas, não murmure, mas ore, louve a Deus. Isso é algo tão simples, mas tão difícil de praticar. Quando suportamos o sofrimento, por estarmos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos ali, Senhor, nós não aguento mais. Senhor, só a Tua graça, só o Teu amor, só na Tua força. Tenha certeza que Deus ele está te aprovando, porque Ele está vendo o que você está enfrentando e você, ao invés de murmurar, está glorificando, está adorando. Você consegue entender a importância da oração e do louvor quando enfrenta situações difíceis? Paulo e Silas estavam açoitados, presos, humilhados e mesmo assim se renderam ao louvor e orações. Será que também nós faríamos o mesmo? Acho que não, né? Gente, essa palavra falou muito comigo, porque é muito fácil nós falarmos que nós somos cristãos, que nós vamos à igreja,
que nós temos relacionamento com Deus até a porta da igreja. O problema é lá fora. O problema é quando a gente passa por situações que, olha, a gente não entende, a gente não sabe o porquê, mas temos que entender que é Deus querendo nos ensinar algo, querendo fazer com que nós cresçamos em algum momento. E aí, maior que isso, muitas vezes é Deus querendo usar a nossa vida como um meio, como uma estratégia para alcançar outras pessoas. E para finalizar, que diz lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que nós venhamos a entender que em tudo há um propósito debaixo dos céus. Que nós tenhamos essa convicção no nosso coração. Amém? Então, não desista. Siga perseverando em oração e em louvor ao Senhor, porque Ele vai te dar vitória, amém? Se coloque de pé, vamos estar orando ao Senhor. Depois, na sequência, se quiser já o pastor Odaí e o José virem aqui na frente, já ficar com a Bíblia, podem já, na sequência nós já estaremos orando pelos pedidos da mesa também. Você que está na sua casa, segure o copo com água, segure a chave da sua casa na sua mão, um documento, uma foto, algo que represente aquilo que você precisa de uma resposta, aquilo que você precisa de uma vitória. Então é o momento de você praticar a tua fé. Como você faz isso? Com atitude de fé, segurando na tua mão a chave, o documento, o copo com água. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que foi ministrada, Senhor. Deus, eu te agradeço porque o Senhor falou muito forte comigo através desse texto. E agora também que o Senhor possa ter ministrado ao coração de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que estão nos acompanhando da sua casa, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, em meio às lutas, em meio àquilo que nós enfrentamos, que jamais nós venhamos a desistir, que jamais nós venhamos a murmurar ou a reclamar daquelas situações, Pai, que nos sobrevêm, mas que nós possamos, assim como Paulo e Silas, Pai, estar conectados contigo, Senhor, ter um relacionamento íntimo e profundo contigo, ao ponto de louvar, de adorar, de orar a Ti, Senhor, independente daquilo que nós enfrentarmos, Pai, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida, sabendo que o Senhor está no controle de todas as situações, sabendo que existe um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, Pai. Deus, muitas vezes nós não entenderemos o Teu agir, Pai, mas nós confiamos em Ti. Nós cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor possa se revelar de uma maneira sobrenatural a cada um aqui nesta manhã, Pai. Deus, testifica em nosso coração, Pai, que o Senhor está dirigindo os nossos passos, que o Senhor está guiando os nossos caminhos, que o Senhor está cuidando de nós e de nossa casa, Deus. Oh, Pai querido, e que nós possamos entender qual o intuito, qual o real propósito de estarmos passando por aquilo que nós estamos passando. Que venha a ser tudo para a honra, para a Tua glória, para que vidas sejam transformadas através de nós, para que pessoas sejam libertas, para que cadeias sejam quebradas, Pai. Deus, para que haja, como nós pregamos, Senhor, transformação, libertação e salvação, Senhor, dos nossos, Pai, daqueles que estão ao redor de nós. Oh, Deus querido, faz-nos, Senhor, como Teus filhos, como Teus servos, Pai, que possamos, Senhor, continuar com esta missão de pregar a Tua palavra, de fazer a diferença naqueles que estão ao nosso redor, Deus, em nome de Jesus. Deus querido e Pai amado, neste momento nós colocamos diante do Teu altar, Pai, cada pedido de oração, Senhor. Deus, cada vida que é representada por uma fotografia. Deus, cada lar que é representado por uma chave, Deus. Senhor, cada documento que representa uma empresa, uma causa na justiça. Deus querido, que o Senhor possa realmente estar operando, Senhor, milagres nesta manhã, Senhor. Que seja uma manhã de milagres.
Que seja um dia de respostas, Pai. Deus, visita, Senhor, cada vida que se faz representar nesta mesa, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, colocamos as garrafas com água, Pai. Que onde o teu povo precisa de cura, de libertação, de restauração, ali esteja a tua provisão. Deus querido, Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, Pai. Deus querido, onde essa água, Senhor, for jogada, ou se essa água for tomada, Pai, que ali esteja a tua bênção, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor Jeová Tzidkenu, Senhor, a nossa justiça, Pai. Deus, Senhor Jeová Jiré, o Deus da provisão na vida do teu povo. Deus, abre portas para aquele que tem buscado, Senhor, uma oportunidade, Senhor, de emprego. Deus querido, manifesta a tua graça, manifesta o teu amor. Deus querido, colocamos, Senhor, esta lista de oração com os pedidos, Pai. Visita, Senhor, todas essas listas, essas vidas que estão enfermas, Pai, precisando de um milagre da sua saúde, vidas que estão internadas, vidas que estão nos leitos dos hospitais. Deus, passa, Senhor, curando, passa sarando, passa restaurando. Repreendemos o coronavírus, repreendemos todos os vírus, bactérias, Pai, mas que em nome de Jesus, Pai, o teu povo seja liberto, seja restaurado, a saúde seja restaurada. Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo venha a ter vigor físico. Neste momento colocamos, Pai, a vida também da irmã Maria de Nazaré, Pai. A mãe da nossa irmã Maria José, que aqui está representando a sua mãe no dia de hoje. Deus, ela está internada, Pai. Nós pedimos que o teu querido Espírito Santo esteja visitando ela neste leito, neste momento, Pai. Deus querido, operando milagres, operando sobrenatural, Pai. Fortalece a tua filha, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos ela diante do teu altar neste momento. Que haja, Senhor, uma visitação tua, Senhor. Renovando, Senhor, a sua vida. Fortalecendo e abençoando a sua saúde. Deus querido, neste mês de agosto, nós também estamos lembrando, Senhor, de todos os membros, Pai, que se encontram ausentes. Deus querido, nós colocamos diante do teu altar estas vidas, Pai, que por algum motivo se afastaram, Senhor, da tua casa, Pai. Se afastaram da comunhão, Senhor, contigo no altar. Se afastaram também da comunhão do corpo. Que o Senhor esteja visitando essas pessoas que estão enfraquecidas na sua fé, Pai. Alcança com a tua misericórdia, alcança com o teu amor, alcança com a tua graça essas vidas, Pai, e traz para perto de ti, Senhor. Deus querido, traz para, Senhor, a tua casa, Deus. Nós requeremos essas vidas que pertencem a ti, Deus. Deus querido, em nome de Jesus, sopra um fôlego de vida, Pai, e restaura essas vidas, Pai. Fortalece elas, que elas tenham um bom ânimo para vir te buscar, para vir te cultuar, para vir, Senhor, a voltar a estar na tua presença, Pai. Deus querido, nós colocamos ainda no teu altar os projetos de vida, Senhor. Deus, hoje é amanhã que nós oramos por todos os projetos de vida, Senhor. São sonhos que os teus filhos colocaram diante do teu altar desde o início do ano, Pai. Que o Senhor esteja visitando essas vidas, visitando estes sonhos, Pai. Deus abençoa, Senhor. Prospera, Pai. Que possamos, Senhor, cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado a cumprir. Mas que, Senhor, o Senhor possa abençoar sonhos, os projetos, os planos, tudo aquilo que foi escrito, Pai, nestes papéis que estão, Senhor, neste altar, Pai. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, Senhor. Nós colocamos tudo diante do teu altar. Visita aquele que está na sua casa agora, confirmando esta oração, Pai. Sobre aquele que está com um copo de água na sua mão, aquele que está com a chave, com o documento. Que ali também se manifeste a tua bênção e a tua provisão. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, mas aplauda glorificando, aplauda adorando. A Ele seja toda a honra. A Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a adoração. Amém? Eu já estarei passando a palavra ao nosso cooperador José, que estará fazendo a oração pelos dízimos e pelas ofertas. Mas antes de passar a palavra para ele, eu só gostaria de agradecer mais uma vez todos aqueles que têm semeado em prol desta obra, em prol deste reino. Você que da sua casa tem a preocupação de fazer suas transferências bancárias ou o Pix, muito obrigada. Muito obrigada, porque tenha certeza
que tudo aquilo que você semeia no altar desta casa, Deus vai prover na sua vida, e vidas têm sido alcançadas. As obras sociais, elas não param, seguem a todo vapor. Está sendo finalizado toda essa reforma lá no Espaço Esperança SIC. Inclusive, agora a partir do mês de setembro, estará retornando as atividades com as crianças. Está tudo já praticamente preparado para que a obra ela volte a acontecer lá no Espaço Esperança, para que as crianças possam ter o seu momento com Deus, possam participar das atividades. E não esqueça que, além das crianças, ali também, como é feito um cadastro com todas as crianças, todas as famílias daquelas crianças também são amparadas. Então, se há necessidade de uma cesta básica, ou se há necessidade de uma doação de roupas, tudo isso é provido através da tua ajuda, da tua oferta, assim como também com o projeto das crianças mais que especiais, e também com os demais projetos, né? A parte do assistencialismo social, que nós sempre enviamos cestas básicas, enviamos ajuda para famílias. E nós gostaríamos também de agradecer, desde domingo nós estamos agradecendo a Deus. Aqui dentro deste envelope está todas as transferências que foram feitas no mês de julho. Então, se você enviou o seu dízimo, enviou a sua oferta, ou fez um Pix através da conta bancária, aqui tem a relação de todas as pessoas. Então, nós estamos orando e abençoando essas vidas para que você seja grandemente abençoado. A palavra do Senhor nos diz assim lá em Provérbios 3: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Creia nessa promessa do Senhor para a tua vida, que realmente você possa ter os seus celeiros fartos e cheios, né? Que o seu salário seja abastecido todo mês e que você veja a provisão da parte do Senhor sobre a tua vida e sobre toda a tua casa. Tome posse. Amém? Alguém aqui gostaria de pegar o envelope para o mês de setembro? Lembrando, esse é o envelope do aluguel. Se você ainda não pegou, mês de setembro, alguém? Não? Então já passo a palavra ao nosso cooperador José. Depois que ele estiver orando, ele já vai dar a bênção apostólica, e após a bênção apostólica, você traz o teu dízimo e a tua oferta. Mãos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, muito pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos deu, pelo nosso pão que o Senhor nos deu hoje, a nossa água, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada dizimista e cada ofertante, cada um, Senhor, que trouxe, Senhor, aqui para a tua casa, Senhor, algo, seja alimento, seja, Senhor, recurso, o que seja, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, e clamo ao Senhor que o Senhor venha multiplicar, Senhor, multiplica na vida dessas pessoas, ó Pai, naquilo que elas necessitam, Senhor, seja o Senhor de alimento, seja o Senhor de saúde, seja o Senhor de recurso, seja o Senhor de alguma causa, seja, Senhor, algum resultado de exame, Senhor, o que seja, Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor venha favorecer, Pai, a essas pessoas que trouxeram e colocaram os seus dízimos na sua casa, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que portas venham se abrir, Pai amado, que o recurso, Senhor, venha, Senhor, frutificar, que venha a multiplicar, Senhor, que aquilo que se era para receber venha a ser mais daquilo que se esperava, Senhor, venha surpreender o seu povo, venha surpreender os seus filhos, ó Pai, nesse dia, que aquela resposta, Senhor, daquele pedido, ou daquela venda, ou seja o que for, venha a ser maior do que se esperava, Pai, no nome de Jesus, que o resultado, Senhor, daquele exame seja melhor do que se esperava, Senhor, no nome de Jesus, que a dispensa, Senhor, ao que nós olharmos nela, Senhor, nós vejamos ela sempre cheia, mesmo que nós usemos, mas ela sempre estará cheia,
no nome de Jesus, que a nossa conta, Senhor, mesmo que nós usemos, Pai, ela sempre estará no azul, Senhor, e nunca no vermelho, Senhor. No nome de Jesus é o que eu oro e peço e clamo ao Senhor para todos os meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Vou colocar a mão na posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos em paz, que o Senhor nos leve em segurança.